Tá bom. Manda ver, então. Posso ir? Pode. Então vamos lá. São 3 assuntos aí, a gente vai tentar não passar muito do nosso prazo. Se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, então a gente, se tiver dúvidas, a gente esclarece no final, tá? Então eu vou abordar um pouquinho de mobilização, processamento e incompatibilidade ABO. A parte de transfusão em transplante, transfusão em compatibilidade, depois a Fabiana ficou de falar um pouco, então eu não vou abordar muito isso. Se vocês quiserem, a gente até fala um pouquinho, mas não é muito foco. Então, começando de mobilização. Primeiro que a mobilização... Acho que pulou um slide meu. Não, tá bom. Eu vou falar de coleta por aférese, tá? Coleta em centro cirúrgico é um pouco mais específico, não vem muito ao caso aqui nessa aula, mas a gente pode conversar também. O princípio da aférese, na verdade, é a separação e retenção dos componentes sanguíneos. Ela pode ser usada para fins transfusionais ou para fins terapêuticos. A coleta por aférese no transplante seria um fim transfusional, porque a gente vai pegar um produto e vai usá-lo, não vai descartar. A aférese basicamente pode ser por fluxo contínuo ou intermitente. As melhores hoje em dia máquinas, eu vou mostrar algumas máquinas depois, são de fluxo contínuo. O que significa ser de fluxo contínuo? Quer dizer que o procedimento não para, o ciclo, ele vai do começo ao fim, ele tira o sangue e devolve o sangue, tira e devolve ao mesmo tempo. O intermitente, como que é? Ele tira um pouco de sangue do paciente, a máquina se separa, devolve esse sangue, faz outro ciclo e por aí vai. A intermitente acaba sendo um pouco pior rendimento e demora mais. Então, todo mundo tem preferido fluxo contínuo atualmente. O fluxo geralmente é de 60 a 110 ml por minuto, vai variar um pouco pelo peso do paciente. Por isso a gente precisa de um catéter calibroso, que é o que acaba pegando muito aí nos nossos transplantes, principalmente nas coletas autólogas, né? No geral, para extração a agulha em torno de 16, 18, para reinfusão pode ser um pouco menos calibrosa, 18 a 20, mas são acessos bastante calibrosos, pode ser periférico, mas principalmente pacientes que já fizeram muita quimioterapia, às vezes a gente tem dificuldade de conseguir esses acessos. Acaba precisando de um acesso central. É processado entre 2 a 6 volemias sanguíneas. Isso varia muito de instituição, de protocolo do lugar. Acima de 3 a 4 volemias é chamado de large volume já. E o que as empresas recomendam é que não se faça menos de 2 volemias para coleta de CPH. Na aférese também pode ser usado anticoagulante o ACD, que é o que a gente mais usa, ou a heparina, ou os dois juntos, tá? A heparina também é um pouco menos usado, mas é bom porque com a heparina a gente consegue processar mais, uma velocidade maior, porque a gente tira um pouco o efeito de toxicidade do ACD e talvez conseguiria coletar um pouco mais em pacientes que não mobilizam tão bem. Os principais efeitos colaterais do ACD, então, é a hipocalcemia, hipomagnesemia e coagulopatia, principalmente por queda de plaqueta ou quando se processa muitas volemias. Tá, aí agora uma piada de hemoterapeuta. Qual dessas máquinas vocês acham que é pior para coleta? Todas essas são fluxo contínuo, tá? E, na verdade, na minha opinião, a pior é a amarelinha, mas há controvérsias. O fluxo intermitente, eu esqueci de pegar uma foto, mas a gente tem aqui no serviço as da direita, as duas da direita. A da esquerda, que é a Optia, é a top de linha atualmente. E o R2, na verdade, é a mais antiga, mas eu acho que a coleta é melhor. Aqui a imagem ficou um pouco ruim, mas só para vocês entenderem o princípio, então, da FERJ. É por centrifugação, então a ideia é a gente pegar a camada do buff coat, que é essa camada intermediária. Deixa eu ver, dá para apontar aqui? Não, tudo bem, não precisa. Essa camada intermediária entre o plasma e as células vermelhas. E essa de baixo aqui é a centrífuga da Optia, da cor bem parecida também.
volto. Deixa eu voltar aqui. Ah, tá bom. Então, a mobilização na medula normal geralmente tem 0,02% de CD34. Como a... Ops, tá um barulhinho aí. Como o nosso objetivo geralmente é em torno de 2 vezes 10 a CD34 por quilo, no mínimo, geralmente, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa de alguma estratégia para aumentar esse CD34, e aí que entra o granuloquine, com algumas outras opções, associação de plerixafor, quimiomobilização, que a gente vai falar um pouquinho melhor. Esse 2 vezes 10 a cesta, na verdade, sim, é um mínimo que geralmente se estabelece. Vai depender muito do transplante, se é para um transplante, 2 transplantes, se é autólogo, se é halogênico, se é haplo. Então, e também dos protocolos das instituições. Tem gente que gosta de transplantar com um pouco mais, se é haplo, se é mielofibrose, às vezes pede-se uma dose um pouco maior. Então, varia muito de caso para caso. Mas o que é bem estabelecido é que 2 geralmente é o mínimo que se precisa. Uma boa mobilização, isso também varia um pouco de fonte. Acima de 20 de CD34 de sangue periférico, ninguém vai falar que esse cara está mal mobilizado. Entre 10 e 20 depende do serviço. Geralmente, acima de 10 é possível colocar na máquina para tentar uma coleta. E abaixo de 10 é melhor a gente pensar em alguma outra estratégia. Então, o fator de crescimento, só para falar um pouquinho, ele induz a produção, maturação e ativação dos neutrófilos e seus precursores. A forma de ação, ele aumenta a liberação de enzimas proteolíticas. Eu vou mostrar um desenho esquemático. Ele faz uma modulação de macrófagos intramedulares e uma desestabilização da retenção da célula-tronco. Então, ele muda um pouco a relação do CXCR4. O fator de crescimento que a gente mais usa é o filgrastim, né? A dose padrão é de 5 a 20 ou 5 a 16, dependendo de onde você vê, por quilo por dia. Em doador, dificilmente a gente passa de 10, geralmente fica em torno de 10, porque doador, a princípio, é uma pessoa saudável, que mobiliza bem, não precisa muito mais que isso, e quanto mais a gente aumenta o granuloquine, mais vai tendo efeitos adversos. É meio claro que conforme a gente aumenta o granuloquine, a gente mobiliza melhor. Existe essa associação. Porém, isso tem limites. Aí um estudo, inclusive, bem recente, estudando populações obesas, eu acho que eu acabei não citando ele, mas mostrando que em super obesos, na verdade, isso tem um limite. Não adianta você subir essa dose até o céu, parece que acima de 900 ou 1.200 microgramas por dia não tem muito ganho. Geralmente a gente faz de 4 a 5 dias até o término da coleta de filgrastim. A concentração é mantida de 8 a 16 horas. Existe a opção também de fazer o PEG de CSF, que é o Neolastin. É um remédio mais caro, mais novo e mais caro. Existem alguns estudos que já estão fazendo mobilização com ele. Os resultados parecem que são similares, não tem muita vantagem em relação ao filgrastim, por isso que ainda não se muda muito. A vantagem é que ele tem uma meia-vida longa, você não precisa ficar aplicando todo dia. Mas também tem uma falha meio parecida com o granuloquine. Aqui a minha figura esquemática. Então, o GCSF, ele faz um down regulation do CDF1A. Ele faz uma indução, uma ativação, então, dos polimorfonucleares, com a MMP9. E assim que ele vai estimulando a proliferação. Eu acho que eu tenho outra imagem do plerixafor, aqui até tá mostrando o plerixafor aqui na esquerda, mas acho que tem outra imagem um pouco melhor que mostra a interação do CXCR4 que eu vou falar mais para frente. Então, o que eu defino como uma falha de mobilização? O que eu falo quando não deu certo? Ou porque não atingiu o pico, é um dos critérios, aí se o pico é 10, se o CD34 periférico, na verdade, é 10 ou 20, vai depender do protocolo da instituição, vai depender também se eu quero para 1 ou 2 transplantes, geralmente 10 para um transplante, 20 para 2 transplantes. Então, é um ponto. Outra coisa, em quimiomobilização,
com GCSF, geralmente após o D20, se a gente não conseguiu o CD34 periférico também é um outro ponto. Se eu não conseguir o mínimo de 2 vezes 10 a sexta em 3 a 5 coletas, tá? Depende também de onde você vê. E a incidência de falha varia muito conforme você olha. Se você olha em mieloma, em linfoma, em todo mundo, em doador, então isso muda muito. E o que eu defino como um mau mobilizador? Quem que eu já sei, eu já acho que vai ser mau mobilizador? Comprovadamente mau mobilizador é aquele que já falhou prévio, né? Então, se já falhou, já sei que mobilizou mal uma vez, ele já pode ser considerado mau mobilizador. Mas, além disso, se eu quiser prever isso, para a gente pensar em estratégias antes de falhar de fato, tem alguns indicadores. Então, linfomas, eles geralmente mobilizam pior do que mieloma. Pacientes politratados, então, que já fizeram radioterapia, fludarabina, melfalano, lenalidomida, algumas outras drogas, mas essas são as principais envolvidas, geralmente também mobilizam pior. Ou mesmo se for só múltiplas linhas de quimioterapia, isso já atrapalha. Uma celularidade na medula menor que 30%, que anda junto também com uma idade aí maior que 60, 65 anos. Plaquetopenia também tem alguns autores que falam que está associado com uma pior coleta, a falha de mobilização que eu tinha dito, e doença em atividade também fala contra uma coleta de sucesso. E o que eu faço? Esse cara já estou vendo que é ruim, estou prevendo, é um linfoma, fez um monte de químio, o que a gente faz? Então, tem algumas estratégias. Se eu quiser, eu posso tentar primeiro com granuloquine ou já posso ir direto para uma estratégia de quimiomobilização. Eu posso fazer direto com a recuperação da quimio do paciente, então, principalmente em linfoma. Então, um DAP, um ICE, eu pego essa recuperação, acompanho a hora que está o leuco em ascensão, começo a seriar CD34, coloco na máquina se tiver um resultado bom. Ou eu posso fazer uma quimio específica para coletar. As mais feitas são ciclofosfamida, que é meio que a que todo mundo faz, Starabine e Venerobine, que eu vou falar um pouquinho mais. Mas tem vários, etoposide, bortezomib, cada um tenta com uma coisa diferente. Uma outra ideia seria aumentar a granuloquina. Existem trabalhos, inclusive em pediatria, de chegar a dose até 40 microgramas por quilo. Achei um absurdo, não sei se eu teria coragem, mas tem gente que já fez. Aumentar a quantidade processada, então, igual eu falei, de repente processar um pouco mais, 5, 6 volemias, tomando todos os cuidados possíveis com essa coleta prolongada. Associação de Plerixafor, se você tiver dinheiro para isso. E a coleta in situ, que também assim, é um pouco controversa para autólogo, mas talvez deixar aí para uma terceira opção, se você não tem mais o que fazer. Também uma possibilidade. Em Ribeirão Preto a gente fez algumas de autólogo já, mas acho que é difícil ser uma opção. Em mieloma, por exemplo, não vai ser indicado, porque acaba sendo uma função mais difícil. Em linfoma, que às vezes dá até para considerar. Então, o Plerixafor. O Plerixafor veio para animar os hemoterapeutas, né? Porque é um campo que tem muito pouca droga, tem pouca opção. O que ele faz? Então, ele é um agonista seletivo do receptor CXCR4. Ele simplesmente ele bloqueia essa ligação CDF1A e diminui a interação do CPH com a matriz extracelular. Ele não estimula a produção nem nada. Ele simplesmente libera a célula que você quer para periferia. Por isso que ele é legal de usar, ele tem um efeito sinérgico importante com o granuloquine. Aqui é a segunda imagem, então. Então, aqui a medula normal, né? Com a ligação aí do CXCR4 com CDF1-alfa. E aqui o mozobioagina, ele quebra, então, essa ligação e é liberado para circulação. A dose de Plerixafor, então, geralmente é 240 microgramas por quilo. Se tiver disfunção renal, isso pode ser diminuído um pouco. E o pico de ação é entre 10 e 14 horas. Então, acho que no SUS a gente nunca vai ver isso fazer, pelo menos nos próximos anos aí, ser feito. Então, só para vocês saberem, quando vocês forem aí para a clínica particular, para o hospital, paciente com convênio,
o ideal é fazer na noite anterior para a gente pegar no dia da coleta o pico de ação para essa coleta ser melhor. E geralmente, como ele é um remédio caro, a gente não espera a CD34 subir. Fez o Plerixafor, coloca na máquina. Como que eu uso esse Plerixafor? Quando que eu uso? Já foi se discutido, será que, nossa, é uma droga tão boa, tá fazendo tanta diferença, né? No estudo da direita você vê a curva aí comparando com o placebo e não tem muita discussão. Só que é muito caro ainda, então não tem muito como a gente fazer isso em primeira linha. O custo efetivo isso não vale a pena, também porque tem muitos pacientes que iam mobilizar só com o granuloquine, não precisaria a gente desperdiçar isso com o Plerixafor. Então tem várias estratégias de uso. O que aparentemente é mais legal é essa estratégia just in time, que como que é? A gente programa com o granuloquine e deixa o Plerixafor na mão. E aí, por exemplo, uma estratégia que a gente usa no AC, no AIS, em outros lugares usam, no D4 você dose CD34. Como é que tá? Tá maior, aí depende do seu nível. Tá menor que 10? Faz o Plerixafor para pôr na máquina no outro dia. Ou alguns lugares usam, tá menor que 20, eu quero para 2 transplantes, por exemplo, mieloma, faz Plerixafor e coleta. Tem outros lugares que usam a estratégia, por exemplo, coleta o primeiro dia sem Plerixafor. Coletou menos de 1 vezes 10 a sexta, que seria menos da metade do que eu preciso, né? Faz Plerixafor para o segundo dia de coleta. Então, tem várias estratégias, depende muito do protocolo e da sua disponibilidade. Outra ideia é você usar só numa remobilização. Não deu certo a primeira, programa e faz depois, mas aí tem todo o custo envolvido na nova mobilização. Os principais efeitos adversos dele é diarreia, náusea, eritema e tontura. Eu acho que todos os pacientes que eu já fiz Plerixafor tiveram diarreia. Acho que não teve um que não teve. Mas autolimitada, nada que dê grandes problemas. Então, falando um pouco de quimiomobilização. O esquema mais usado é com ciclofosfamida, associado ao granuloquine. As doses de ciclofosfamida aí são das mais variadas possíveis, desde 1 grama por metro quadrado até 7 gramas por metro quadrado. O dia ideal de coleta é geralmente em torno do D11, mas pode variar de 8 a 18. Vocês vão ver que eu vou falar bastante disso, do dia ideal de coleta, porque isso é muito complicado em banco de sangue, em hemoterapia, porque envolve uma mobilização de muitas equipes, né? Então, não é só porque o hemoterapeuta não quer trabalhar, porque também é uma enfermagem especializada, é a biomédica especializada para congelar, é toda uma logística que tem que ser feita. Então, quando a gente consegue prever a coleta com um pouco mais de certeza, isso facilita muito o serviço. Então, a ciclofosfamida tem que ser levada em conta também a idade, pressão de ejeção, clearance, tudo isso que vocês já sabem, porque vocês também fazem ciclofosfamida para outras coisas. E tem muito associado com neutropenia febril, transfusão, internação prolongada. Esse trabalho, ele compara as doses de ciclofosfamida. Então, ele compara uma dose mais baixa, de 1,5, uma dose de 3 a 4 gramas por metro quadrado. E ele é retrospectivo, a maioria dos que a gente acha são, mas ele mostrou uma vantagem clara para a dose intermediária. Então, não chega a ser aquela dose de 7 que alguns trabalhos fizeram, é uma dose intermediária, mas teve uma coleta boa, uma previsibilidade normal, e nesse trabalho nem teve falha, ó. Tem um outro trabalho que acho que eu não trouxe, mas que mostra comparando com altas doses, que aí o ganho não é tão significativo para uma toxicidade muito maior, então que não é muito interessante. Nesse caso aqui, a dose intermediária teve, pela tabela dá pra gente ver, uma toxicidade um pouco maior do que a dose baixa, mas com um ganho significativo aí. O ARAC. O ARAC, a acitarabina, então, ela tem sido, assim, a preferida de muita gente, embora tenha sido usada mais recentemente. A ciclofosfamida parece que está mais incrustada. Esse trabalho é
é um dos poucos prospectivos, e que fala do Aracê, e ele usa tanto para mieloma quanto para linfoma, e teve uma coleta satisfatória em uma porcentagem bem grande dos grupos, ó, especialmente no de mieloma, né? 98% conseguiu coletar mais que 5%. E a maioria, ó, 92% dos mielomas, com um dia só de coleta, que isso também é custo efetivo e para o paciente é muito melhor. Outra coisa, eu vou comparar mais para frente, é que ele é um pouco mais previsível para a gente estimar o dia que vai cair a coleta. Quando eu comparo a Aracê com o DAP, então, aqui a gente está falando de linfoma, né? O Aracê também mostra a vantagem, ele coleta melhor, ele é mais previsível e mais pacientes conseguiram coletar em um dia. Então, aqui também acaba sendo o meu preferido nesse trabalho. Também acho que é retrospectivo, se não me engano, eu escrevi esse aqui. Agora, você comparando com o ciclofosfamida, então, também a mesma estratégia, tá? 1,6 gramas por metro quadrado, que são 400 miligramas, 12 em 12 por 2 dias, comparado aqui com o SAI 2,5. Também, ora, você teve uma vantagem, acho que em todos os aspectos, Então, mais gente atingiu o alvo, a coleta, eles coletaram mais, teve menos dias de coleta e foi mais previsível. A variabilidade foi entre 12 e 14, sendo que a da ciclofosfamida foi entre 10 e 14, o primeiro dia de aférese. Porém, o Aracê parece uma toxicidade um pouco maior, com aumento de necessidade de transfusão em relação ao grupo da ciclofosfamida. Então, aqui também mostrou vantagem para o Aracê. E o Vinorubine? O Vinorubine, na verdade, não sei porquê, mas não é todo mundo que usa. Mas é uma droga muito interessante. Então, a dose é essa que os trabalhos usam. Esse aqui é retrospectivo, mas tem uns prospectivos também. Eu acho que eu trouxe. Não é muito grande, mas tem. Ele é a previsibilidade dele, do dia da coleta, é muito boa. 95% coletou no D8. Esse aqui, acho que são trabalhos de mieloma. Isso, esses são os de mieloma. Com mieloma é mais previsível a gente consegue coletar em um dia de aférese em mais pacientes, pelo visto. Mas com linfoma também é legal o Vinorubine. Então, ó, a média foi de 6,5 de coleta, então para 2 transplantes aí, sucesso em 95% dos pacientes. E a toxicidade do Vinorubine é bem manejável. São raros os pacientes que têm transfundir alguma coisa, geralmente você tem que transfundir por causa dele, é mais por causa da doença de base que acho que por ele propriamente dito. Esse trabalho, ele é interessante porque o N dele é pequeno. Não sei se eu pus aí. Foram 43 pacientes. Só que foi o que serviu assim, para lançar melhor ainda o Vinorubine. Então, ele compara com a ciclofosfamida e com poliquímico, poderia ser DAP ou ICE. Embora a ciclofosfamida e o DAP até tenha coletado um pouco melhor, aparentemente, o produto final, o Vinorubine mostrou que é mais previsível, você faz menos dias de granuloquina, a toxicidade é menor, e você é bem comparável a necessidade de 2 aféreses em relação a poliquímico. Aqui a ciclofosfamida tem essas vantagens, mas assim, uma crítica importante desse estudo é que como eles usaram a ciclo e a poli só como grupo controle, o grupo de ciclofosfamida era muito pequeno, acho que eram uns 10 pacientes, então assim, tem suas críticas, né? Mas mostra uma vantagem legal aí para o Vinorubine, ou uma vantagem, ou no mínimo, dá para equiparar. Pronto, falei rápido, mas de mobilização é mais ou menos isso. Vamos para processamento. Primeiro, depois que eu coleto, não é simplesmente colocar o produto no freezer, igual a gente faz aí com plasma, uma outra coisa assim. Existe muita frescura aí na criopreservação da medula material de aférese.
Então, várias coisas têm que ser consideradas. Eu não vou entrar em detalhes também de criopreservação, porque é bem específico. Acho que nem quem for fazer hemoterapia não precisa saber isso com muita precisão, é só quem for trabalhar mais no laboratório. Mas o que tem que ser considerado é o volume do produto. Geralmente a gente tem que diminuir o volume ao máximo por uma questão de espaço, por uma questão de criopreservante. A solução crioprotetora que você vai usar, hoje em dia é mais usada DMSO, vou falar acho que um pouquinho mais para frente. A concentração de células que tem no produto é importante também para a gente na hora da criopreservação. A velocidade do congelamento é muito importante, igual a gente vê na figura. Eu não posso nem congelar muito rápido, nem muito devagar, porque isso vai causar lesão celular. E não é o que a gente quer quando a gente for usar esse produto daqui 5, 10 anos. E a previsão de uso é importante para eu saber como que eu vou congelar. Eu vou congelar em freezer, eu vou congelar em nitrogênio, em quantas bolsas que eu vou congelar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente vai falar. Por isso que os laboratórios de criopreservação, a gente fala que eles são chatos. Eles têm que ser mesmo, porque é muito critério, envolve muita coisa que pode levar a muito prejuízo aí no futuro. Então, o crioprotetor mais usado é o DMSO. Ele pode ser usado 5 a 10%. Antigamente era tudo a 10%. Eles mostraram que dá para criopreservar 5% de DMSO, mantendo as características do produto. A excreção dele é renal e pulmonar. E a dose máxima de DMSO recomendada é 1 grama por quilo por dia, tá? Não se sabe a dose tóxica de DMSO para humanos, ainda bem que a gente nunca teve um trabalho desse. Para cachorro, se eu não me engano, é 2,5 gramas por quilo por dia. Acho que eu não anotei aqui. Mas se eu não me engano é isso. Então, 1 grama é meio que uma dose tolerada máxima, não se sabe quanto mais além disso a gente poderia aguentar. Geralmente, em quem tem disfunção renal, aí a gente fica um pouco mais esperto, evita-se que a dose chegue muito próxima de 1 grama. Tem lugar que até recomenda lavar. Não é consenso, tá? Em criança acaba se lavando mais, porque o peso é muito pequeno e às vezes acaba que a dose tóxica a gente atinge mais rápido. Mas a lavagem do material criopreservado é muito ruim. Para quem trabalha em laboratório de criopreservação, detesta fazer isso, porque é um processo que demora mais do que a gente gostaria e tempo é célula. Então, a gente vê, quando a gente olha no microscópio, a gente faz a análise, a gente vê que perde viabilidade, né? Então, não é uma coisa muito agradável, mas tem casos que tem que fazer, então tudo tem que ser muito arquitetado. Quando isso tem que ser lavado, isso tem que ser arquitetado com o laboratório, com a infusão, tem que ser lavou, pegou, infundiu o mais rápido possível. Os principais efeitos do DMSO, então, são náusea, calafrio. Essa sensação orofaríngea que eu não soube nem muito bem descrever, porque nem os pacientes sabem descrever muito bem. Geralmente eles falam prurido, tem gente que fala que é um gosto ruim na garganta. Hipotensão, às vezes eles têm, dispneia e no mais extremo a arritmia cardíaca. Eu já vi até crise convulsiva por causa de DMSO. Bom, pelo menos a gente atribuiu o DMSO, né? Mas são casos extremos, não é o que mais acontece. Geralmente é só a sensaçãozinha na garganta, um pouco de náusea e toca o barco. E onde que eu armazeno? Então, como que eu armazeno? Eu posso fazer infusão a fresco. Então, geralmente, a validade de 48 horas é o que é mais preconizado. Eu ia trazer... existem estudos agora que mostram que, na verdade, sim, não é de agora, estudos antigos, na verdade, porque isso, principalmente os americanos, não precisam mais fazer esses estudos para economizar dinheiro. Mas a viabilidade, ela parece que ela se mantém mais do que isso. Então, 72 horas é um tempo, por exemplo, seguro para a gente infundir. E até mais que isso. Então, tem estudos que fazem infusão com 5 dias. Dizem que até 7 a 9 dias a viabilidade ainda é ok. Mas isso, sim, para você ter a segurança de fazer isso, você teria que ter um controle interno, você teria que fazer uma validação
para você saber que você consegue fazer isso. Porque a legislação mesmo fala que a validade é 48 horas, a não ser que você prove que você consegue uma viabilidade boa em mais tempo, tá? A conservação, então, a fresco pode ser de 2 a 24 graus. Geralmente, quando a gente vai infundir logo, então, acabei de coletar, vou infundir no mesmo dia, tudo bem, a gente deixa em 24 graus. Se você vai demorar 24, 48 horas para infundir, melhor você guardar na geladeira. Idealmente, uma viabilidade de 85% nesse momento. Uma opção de congelamento um pouco mais barata é o freezer, né? Congelador mecânico, que ele tem que ser menos 80 graus, tolerado aí mais ou menos 4 graus. A validade em freezer também. Essas validades não existe muito em literatura, tá? É meio que uma validação local, porque vai depender muito de como que é o seu laboratório, como que é esse controle de temperatura. Isso é muito fresco na legislação, que tem que ser muito bem controlado. Mas em torno, o que é meio que aceita é que no freezer, em torno de 2 a 3 anos, essas células mantêm uma viabilidade boa. E o que eles chamam de viabilidade boa aqui é mais ou menos 75%. Você pode validar o seu freezer por mais tempo. Se você conseguir, se tiver material para isso, você vai validando ano a ano e ver quanto tempo você conseguiria aí manter. Isso tem vários lugares, mas inclusive aqui na escola, eu sei que já teve caso de material que a gente pegou em freezer aí há uns 10 anos e estava ok, e foi infundido e o paciente enxertou. Recentemente eu fiz também uma viabilidade de um material que estava em outro serviço de 12 anos, também tinha uma viabilidade boa, em torno de 80%. Também a gente autorizou para uso. O nitrogênio líquido ou nitrogênio vapor é o padrão ouro para criopreservar. Ele tem que ser, então, uma temperatura menor que 150 graus e a validade é indeterminada. Geralmente é chutado em uns 10 anos, mas isso pode, se até o freezer a gente consegue validar, às vezes, para 10 anos, o nitrogênio líquido, então, a gente poderia usar por muito mais tempo. Mas é um armazenamento muito mais difícil, muito mais caro para você conseguir. Você tem que manter o nível de nitrogênio, você tem que ter uma sala especializada, tem que ter toda a paramentação, até o piso da sala tem que ser próprio para isso, é bem complicado. Então, não é qualquer lugar que a gente vai ter um nitrogênio líquido para guardar. Então, falando um pouquinho mais de outros processamentos, eu vou citar como que a gente faz aqui alguns processamentos no laboratório, para depois a gente ver quando que a gente usa, tá? Então, deseritrocitação. É a retirada, então, de hemácias, né? De células vermelhas do enxerto, do produto. Ela pode ser por centrifugação ou por método gravitacional. O método gravitacional, a gente, na verdade, é o que a gente coloca um produto, um sedimentante dentro, e daí a gente tira, espera esse produto agir e a gente tira, então, as células vermelhas, porque elas vão sedimentar, vão fazer como se fosse um rolô, vai facilitar a retirada. É um processo demorado, principalmente esse processo manual, quando a gente coloca o Resol, o hemosedimentante pode ser o Resolficol, geralmente. É um processo demorado, é um processo muito trabalhoso e muito complicado. Existem métodos automatizados hoje que, na verdade, a maioria dos lugares tem, que é, por exemplo, as máquinas de aféres, a Opt, a Kolbe, a gente conseguiria fazer uma deseritrocitação por elas. Mas é bem complicado porque, embora os estudos mostrem que ele tem uma eficiência boa, por exemplo, o Einstein já tentou validar métodos automatizados várias vezes e ele mostra uma perda de produto maior do que no método manual. E eu não tenho foto de deseritrocitação porque eu não achei na internet para mostrar para vocês. Mas é meio... Você pega a bolsa, você faz uma stereo connection, depois coloca o res, deixa agir, e o manual você vai tirando com a mão mesmo a hemácia. Você vai titulando, a biomédica vai lá e vai tirando de pouquinho em pouquinho, e você tem que tomar muito cuidado, porque você pode tirar buff coat, né? A camada é ali muito próxima uma da outra. Então, é um processo complicado a deseritrocitação, porque você
tem que pesar quanto que você quer tirar de hemácia e quanto você quer recuperar de TCN e CD34. O volume residual de hemácia que a gente deveria ter, esse processo todo geralmente é feito mais quando a fonte é medula, tá? Porque isso eu vou mostrar, acho que mais pra frente também. A quantidade de hemácias num produto coletado de medula é muito maior do que num produto de aféres. Produto de aféres, geralmente, a quantidade é pequena, 10, 20 ml. Quando a gente coleta in situ, é uma quantidade muito grande que poderia ser arriscada para o paciente. E o volume residual ideal de hemácias também não é muito claro quanto deve ser. Então, alguns lugares jogam com 20 ml, 30 ml de volume residual. Só que isso também é controverso. Eu vou falar, eu tô falando 30 ml. 30 ml para um paciente de 50 quilos, acho que é uma coisa. Para um paciente de 90 quilos é outra. Então, é complicado. Eu gosto mais de falar por ml por quilo, que talvez seja um pouco mais fidedigno para os pacientes. Então, 0,4 de ml por quilo seria um volume residual ideal de hemácias. Já adianto que isso para conseguir de uma medula é muito difícil, é bastante difícil, considerando uma perda de TCN razoável. Porque, beleza, eu posso entregar um produto com 20 ml de hemácias aí, ou com 0,4 ml por quilo, mas aí eu perdi 50% de TCN. Acho que os transplantadores não vão gostar muito. A não ser que a gente esteja lidando com uma criança, com alguém que está sobrando TCN aí, que geralmente não é o caso. Então, a deseritrocitação é complicada nesse ponto. A gente tem que dosar risco-benefício aí, além do que a gente está mexendo no produto. Esse estudo, ele compara, então, dois métodos automatizados de deseritrocitação entre a Opt e a Kobe. A Kobe era o mais tradicional e a Opt, então, foi o novo. É um estudo patrocinado pela Terumo, tá? Que as duas máquinas são da Terumo. Mas mostra uma vantagem clara aí para a Opt. Você vê aqui na linha de recuperação de TNC, olha a recuperação da Kobe, 37%. Eu acho absurdo isso. 37% só do TNC foi recuperado, é muito pouco. CD34 eles até mostram que recuperou melhor, mas TCN foi bem ruim. E embora a redução do volume de massa tenha sido bom, a depressão de massa tenha sido bem boa. Então, o método automatizado ainda é meio complicado, difícil reproduzir as coisas que a gente vê nos estudos, acabam que o pessoal não tem muita coragem ainda de usar, pelo menos aqui no Brasil eu não sei se no Sírio faz, por método automatizado, mas nos lugares que conheço ainda faz manual. Então, a retirada de plasma. A retirada de plasma é mais fácil. É mais ou menos a técnica de tirar plasma de outros produtos, de massa, de qualquer outra coisa. Então, centrifuga, pode ser... Aí você pode retirar manual ou de forma semi-automatizada. Então, esse desenho de baixo é a extração manual, aí você vai apertando, apertando, tirando. E essas duas máquinas da lateral são as máquinas que tiram da hemácia, então seria uma forma semi-automatizada. E você perde menos com plasma. Geralmente recomenda-se que deixe uns 2 centímetros de plasma acima do buff coat, do que você fala que é o buff coat ali. Então a perda é irrisória, é um procedimento mais fácil de ser feito, mas também não tem muito claro aí quanto que você tem que tirar, quanto que você não tem. Tira um pouco e vai no que dá. Pronto, de processamento é mais ou menos isso. A gente vai citar o que a gente faz agora em cada um dos casos. Deixa eu ver meu tempo. Então, incompatibilidade ABO. Por que incompatibilidade ABO, então, é um problema? Não é que é um problema, é um acontecimento aí. É uma herança independente do sistema ABO do sistema HLA. Então, o fato do paciente ser compatível HLA não quer dizer que ele vai ser necessariamente compatível no sistema ABO, porque eles estão localizados em cromossomos diferentes. Então, o que é? Isso é complicado. Então, eu vou tentar falar devagar, eu vou tentar repetir um monte de vezes isso, porque se vocês perderem o fio da meada, pode não entender mais nada que eu vou falar a partir daqui.
Então, para a gente tentar entender, a incompatibilidade maior, o anticorpo está no receptor. Então, eu penso maior, o doente, o meu maior problema, o anticorpo está no receptor. Então, quem que é? Geralmente, o receptor é O, o que a gente mais vê. O receptor é O, ele vai ter um anti-A. O meu doador é A ou B. Enfim, tá o exemplo aqui do lado. A incompatibilidade menor é o contrário. Então, o anticorpo está no doador. Então, aí, geralmente, o meu doador, geralmente não. Todos os meus doadores vão ser O. E o receptor vai ser A, B, o receptor, o anticorpo está no plasma do receptor. E a bidirecional é A para B, B para A. Tem os dois lados. Então, tem anticorpo no doador, tem anticorpo no receptor. Essa é uma imagem bem assim, bem de faculdade, primeiro ano, primeiro, segundo ano, para a gente entender, então, para a gente não deixar de lembrar. Então, o grupo O ele vai ter anticorpo anti-A e anti-B, o grupo AB não tem nenhum, e o A e o B é o contrário um do outro. Essas tabelas aqui, então, mostra para a gente tentar ver quanto a... É muito discutido isso. Qual que é o impacto? E daí? Tem compatibilidade ABO? Isso vai mudar alguma coisa no meu transplante? Esses gráficos são dois estudos diferentes, na verdade, que depois ele reanalisou e deu uma comparada. Os gráficos aí da esquerda são o estudo que ele fez com os pacientes de 2000 a 2006. E aqui ele mostrava, sim, que tinha uma diferença de overall survival em 3 anos, quando comparado principalmente em compatibilidade ABO maior, que é esse que está grifado de 46%. TRM também teve diferença nesse estudo. Porém, depois ele fez uma outra análise, ele fez outro estudo com outros pacientes mais recente, 2007 a 2015. E esse estudo é interessante, é um estudo japonês, embora seja retrospectivo, tem muito paciente, ele pega mais de 5.000 pacientes para analisar. E aí, quando ele pega essa população mais recente, ele viu que ele perdeu essa diferença de sobrevida e TRM, ele não conseguiu mais ver. Então, ele tem algumas sugestões. Será que é porque mudou os esquemas, mudou o perfil de profilaxia de VHD? Será que é porque a gente está tendo um melhor suporte transfusional? Qual que são as ideias? Tem vários outros estudos que tentam, assim, tem 1 milhão de estudos que tentam chegar a alguma conclusão disso. E realmente, assim, tem vários que são controversos, geralmente os mais antigos até tem alguns que mostram alguma diferença de sobrevida, mas mais recentes eu não achei nenhum. Tem um prospectivo, inclusive brasileiro, acho que de Minas, 130 pacientes e eles não conseguiram ver diferença nenhuma. Nem em sobrevida, nem em GVHD, não viram diferença nenhuma. Um estudo bem desenhadinho, mas é pequeno, né? Um N130. Aqui, esse é o mesmo estudo. Isso aqui é só de 2007, tá? Para frente, não é só no estudo novo deles. Então, é 5.890 pacientes só no novo. Que aí ele compara por setor aí. Então, o gráfico A aí lá em cima é enxertia de eritrócitos. Deixa eu só ver se eu tenho aqui o... Ah, tem o P. O único que foi significativo nesse slide é a pega de eritrócito, que realmente incompatibilidade ABO maior, que a gente já imaginava, ele só mostrou em gráficos, tem uma diferença, tem um atraso de pega de eritrócitos em compatibilidade ABO maior. Os outros parece que viram balaio de gato ali e ele não notou grandes diferenças. O que no gráfico não dá para ver, mas é o gráfico B, então do canto superior direito, da enxertia de neutrófilos. No gráfico não tem, mas ele viu com significância estatística que teve na incompatibilidade ABO maior, teve um atraso de 1 dia na enxertia de neutrófilo. Mas que isso provavelmente não tem muito impacto clínico, né? Então, esse slide que era para estar mais para trás. Então, quando a fonte é medula óssea, geralmente de 200 a 400 ml
de série vermelha, então é uma quantidade expressiva, é quase uma transfusão de sangue, e de plasma pode ser de 600 até 1.000 ml de plasma. E sangue periférico, isso é bem mais irrisório, então 8 a 15 ml só, e 200 a 500 ml de plasma, o que mostra por que às vezes a nossa conduta é diferente, depende da fonte, né? Então, quais são os riscos principais aí na complexidade ABO maior? Os riscos potenciais são de reação hemolítica aguda, é o que a gente mais se preocupa, porque eu estou fazendo, principalmente quando estou fazendo medula, eu estou fazendo uma transfusão incompatível. Então, lembrar que o meu receptor é O, então meu paciente é O, e eu estou fazendo uma medula A para ele, para você lembrar. Então, eu estou transfundindo sangue A no paciente O. Meu risco maior é uma reação hemolítica aguda. Se eu estou falando de uma féris, é 5, 15 ml, 20 ml. Isso talvez não seja tão significativo. Se eu estou falando de uma medula, isso vai ser pior. Outro risco, então, é o atraso de enxertia eritroide, igual eu mostrei naquele outro estudo. Aplasia pura de série vermelha. E esse atraso de enxertia de plaquetas e neutrófilos, que tem bastante gente que cita, mas que aparentemente não é muito expressivo. Por que acontece o atraso de enxertia? A plaqueta, o neutrófilo e inclusive a célula progenitora, elas não expressam, tá? Antígeno AB. Mas elas podem carrear, elas podem ter algum antígeno aí perdido. Então, acaba que pode ter uma destruição junto. Isso pode ser um dos causadores aí de um atraso de enxertia. E quais estratégias que eu posso fazer? O bom da incompatibilidade ABO é que tem bastante coisa que a gente pode fazer. Eu posso deseritrocitar o produto, que é o que a gente explicou lá atrás, e eu posso diminuir os títulos de anticorpos no receptor. Esses dois trabalhos, então, para a gente falar mais ou menos quando então que eu faço cada coisa. Não tem muito claro. Na literatura, cada trabalho acaba que faz de um jeito. O da direita, vou começar pelo da direita, que é mais elucidativo. Aquilo que eu estava falando de qual que é o volume, então, que eu posso aceitar de hemácia. Então, qual que é quanto que eu tolero? Que estava falando 0,2, 0,4, a maioria dos lugares fala que eu devo tolerar mais ou menos isso. Esse estudo em pediatria não é um estudo muito bom, tá? Se vocês tiverem curiosidade de ler, mas ele é interessante porque a pediatria é uma população mais difícil, que é um peso menor, a gente fica bem mais preocupado com reação hemolítica. E então a média que ele conseguia de resultado final de deseritrocitação era 1,6 ml por quilo. Aqui ele não titulou ninguém nesse estudo, tá? Ele só deseritrocitou. Então, a média que ele conseguiu é 1,6 ml por quilo, mas variando aí de 0,1, tipo nada, até 10 ml por quilo de hemácias. E ele notou que só teve reação clínica, só teve hemólise significativa quando o volume passava de 3,5. Então, eles colocaram um novo critério no serviço, que só começaram a tolerar um volume de até 3 ml por quilo de hemácia, que é muito mais plausível para conseguir reduzir, é muito mais fácil, com uma perda menor. O estudo aqui da esquerda é um estudo interessante também, que mostra que eles só tiveram hemólise quando os títulos estiveram acima de 64. Ele reduziu o título com infusão de plasma, então ele não fazia plasmaférese e fazia a depressão de todo mundo, que era a medula, né? A férese não mexia. E aí ele só notou, ó, na tabela mostra, só teve 2 hemólises e nos menor de que 1 para 64 ele não teve hemólise nenhuma. Então, mais ou menos juntando, como que a gente fica? O que geralmente é mais ou menos usado, que uma titulação maior que 1 para 32, eu posso manipular o produto, então deixa entre 20 e 30 ml de célula vermelha ou 0,5 ml por quilo, então fazer uma deseritrocitação. E aí isso aqui é ou, tá? Você pode fazer um ou outro, e terapêutico plasmaférese ou transfusão de plasma. Se
se você for pecar pelo excesso, talvez se for uma medula, se você sabe que a desertificação é difícil, talvez seja melhor você fazer as duas coisas. Você diminui um pouco o título e você diminui um pouco o eritrócito para evitar problemas. Se o título está menor que 1/32, provavelmente você não vai precisar mexer em nada. Isso também varia de lugar para lugar. Por exemplo, no Einstein, eles só mexiam quando estava em aféreses se tivesse mais que 1/128 de título. E em medula, acho que 1/16. 1/16, que aí eles mexiam no produto. Então, varia um pouco. Mas quando tinha que mexer, também fazia tudo. Deseritrocitar, fazia plasmaférese, fazia o que tivesse que ser feito. Então, o que eu faço? Como que eu faço para deseritrocitar? Eu posso tanto fazer plasmaférese quanto usar plasma. Qual plasma eu uso? Você pode usar tanto plasma AB quanto plasma compatível com o doador. Geralmente, o que é mais aceito é compatível com o doador, não precisa ser AB. Qual que é a ideia? O plasma tem dois efeitos. Você está tanto causando efeito dilucional aí, mas o que é mais efetivo é você fazer uma imunodissorção. Então, o ideal é que você use doadores que sejam secretores. O que é secretor? Não sei se vocês já tiveram isso em imunemato. Mas o paciente que em outras secreções, por exemplo, no plasma, por exemplo, na saliva, ele tem antígeno solto lá, tem antígeno secretado. Então, você poderia fazer um teste, por exemplo, da saliva, pega um doador, manda ele cuspir no copinho e ver se ele é secretor ou não. Isso não é muito fácil, né? A gente não costuma pegar a saliva de doador de plasma. Então, uma outra forma de ver se o indivíduo é secretor ou não é fenotipar. Isso também nos confins da imunemato, os pacientes secretores geralmente são Lewis B positivo. Então, você teria uma forma aí de imaginar se o doador é secretor ou não. Então, é melhor usar o plasma de indivíduos secretores, porque você faz essa imunodissorção, você consome esse título mais rápido. Por isso que às vezes a gente vê que alguns pacientes o título cai mais, outros cai menos, provavelmente porque como a gente está pegando plasma aleatório e sem fenotipar ninguém, às vezes a gente deu sorte de pegar uns mais secretores ou menos. A plasmaférese, também você pode fazer com plasma e imunoglobulina. Se você fizer com imunoglobulina, você tem que pensar que o seu título vai cair menos, você está fazendo mais o efeito dilucional. Se você usar plasma, aí você também tem um pouco do efeito de imunodissorção. O que é interessante ver da plasmaférese primeiro que o catéter é sempre um problema, né? Dependendo de onde você está, você vai ter que ter um catéter específico para plasmaférese, um catéter mais calibroso. E é interessante você atentar para a infusão de quimioterapia, porque às vezes uma plasmaférese só não vai ser o suficiente para cair esse título, porque o ideal é que você tenha títulos estáveis. Então, você pode derrubar esse título aí depende do lugar, 1/16, 1/8, 1/4, depende aí de onde você vê a fonte, mas o importante é que ele seja estável, porque a titulação é muito subjetiva, às vezes, para analisar. Elas veem no tubo mesmo e vê como que está a agregação. Então, o ideal é que seja mais de uma titulação para você ver se é aquilo mesmo. Outra coisa tanto da infusão de plasma quanto da plasmaférese, é que existe esse risco potencial de efeito rebote se você inicia isso muito cedo. Então, por exemplo, a paciente Rosemary, aí, que a gente vai fazer amanhã, que ela é compatível, mas digamos que ela é incompatível, ela vai receber medula. Digamos que ela tem uma quantidade de ABO maior com a irmã dela. Eu não posso começar já antes de começar, 2 semanas antes, 1 mês antes, começar a derrubar esse título, se eu vejo que ela tem um título muito alto? Idealmente não, porque se você começa a fazer plasma, você pode correr o risco dela desenvolver mais anticorpo, esse título aumentar, e você tem um problema muito maior depois para ter essa queda. Isso foi, na época que eu estava no ACE, a gente levantou tinha uns 30 pacientes antigos, assim, que tinha feito casos 30 não. Tinha uma meia dúzia de pacientes antigos que tinha feito uns casos rebote. Então, o que começou a ser feito
eles esperavam, no mínimo, quando começar o condicionamento para começar a baixar esse título. E ainda tem a questão de a plasmaférese você pode estar tirando alguma quimioterapia, dependendo do horário que você está fazendo, como você está fazendo, se tiver uma distribuição plasmática. Então, geralmente respeita-se o descanso e faz no D0 ou dá uma acordada aí com as quimioterapias do condicionamento. Então, a aplasia pura de série vermelha, ela é então uma anemia com reticulócito menor que 1%, com a medula a princípio compatível, né? Mas não necessariamente você teria que fazer medula para você suspeitar e pensar no diagnóstico. Você vai dar esse diagnóstico depois que já teve enxertia de neutrófilo e plaqueta. Não é tão baixa a incidência, então em complexidade ABO maior, pode chegar até 30% de incidência de aplasia pura de cera vermelha. Ela é muito mais vista em doador A e receptor O do que, por exemplo, em doador B. Então, é mais comum quando é de A para O. E tem descrito também um risco aumentado agora em RIC. Então, quando o condicionamento é intensidade reduzida. O tratamento, aí, ninguém sabe muito bem. Nesses casos de aplasia pura de cera vermelha secundária em complexidade ABO. A princípio, você faz a eritropoetina para ver se ajuda. Você pode mexer na imunossupressão, talvez fazer Ritux, fazer DLI, pulso de DEXA tem alguns relatos de caso. Essa retirada da ciclosporina é bem controversa. Tem lugar que fala para retirar, tem lugar que fala para aumentar. Então, é complicado. Geralmente, é autolimitada a aplasia pura de cera vermelha. Só que tem paciente que pode demorar 1 ano para recuperar. Então, fica aí com dependência transfusional. O que se vê é que a hora que começa, ela vai aparecer a hora que se a gente está titulando esses pacientes que receberam medula incompatível, você consegue ver o título subir e aí depois o paciente começa a desenvolver a anemia. E ao mesmo tempo, na hora que você vê o título caindo, você já sabe que vai começar a melhorar da aplasia. Isso não vai mudar muito minha conduta, mas dá pra gente dar uma leve previsão aí. E prevenção? Tem como eu prevenir, então? Diminuindo o título, fazendo alguma coisa? Não sei. Ninguém sabe. Esses 2 estudos que eu coloquei não tem nada a ver um com o outro, mas é só para mostrar que tem estudo que fala que sim, que se você fizer depressão e você diminuir o título, talvez você tenha menos aplasia pura de cera vermelha, que é o estudo da direita. Em compensação, tem outro estudo que mostra que não tem nada a ver. Nos títulos altos, nos títulos baixos, a gente teve a mesma incidência, não mudou nada. Então, os títulos prés não têm relação. Então, não se sabe muito bem se você for mais agressivo antes do transplante, com essa queda de título, essa depressão de cera vermelha, se isso vai diminuir o risco de aplasia ou não. Isso ninguém soube me responder. Incompatibilidade ABO menor. A incompatibilidade ABO menor, então, ela dá um pouco menos de dor de cabeça, porque o risco de hemólise aguda acaba sendo menor. Só que isso com ressalvas. Por quê? Porque a gente presta mais atenção na incompatibilidade ABO maior, então, às vezes, a gente deixa passar muita coisa na menor e isso acaba tendo um grau de hemólise. Tem até descrito óbito por hemólise aguda em incompatibilidade ABO menor. Mas acho que isso vão ser títulos muito estratosféricos. Então, o risco potencial é hemólise aguda e hemólise tardia, que a gente fala de síndrome de linfócito passageiro. A estratégia, o que eu faço? Basicamente, é reduzir plasma do produto. Eu posso também monitorizar essa hemólise entre D mais 5 e D mais 15, para você ver isso acontecer. E sempre lembrar de transfusir hemácias compatíveis com o doador. Quanto melhor, principalmente em incompatibilidade ABO menor, eu for nesse quesito transfusional, parece que a gente tem menos efeito, menos risco de síndrome de linfócito passageiro. Mas isso também não é muito claro, tá? Não tem isso em trabalhos, mas aparentemente tem essa relação. E tem essa estratégia aí de eritrocitofese, troca de série vermelha,
que é uma coisa, sim, nunca vi fazer. Acho que a única pessoa que fez é a pessoa que fez esse estudo aí, mas talvez em alguns casos extremos, mas não vem ao caso, geralmente. Então, aqui, esse estudo aqui é da incompatibilidade menor do GVHD. Esse estudo aqui, ele fala, embora o P aí no gráfico esteja aí no limite, 0,051, ele mostra uma incidência maior é retrospectivo também, de GVHD agudo, grau 3 e 4, em pacientes com quantidade de ABO menor. E quando ele compara só pacientes compatíveis com incompatibilidade de ABO menor, esse P é mais significativo, que é o que eu coloquei ali embaixo. E isso não teve relação com o título pré-TMO, então estava alto, estava baixo, não mudou a análise dele. Esses pacientes que ele avaliou foram de anemia plástica grave, que receberam transplante aplo, o condicionamento foi RIC. Então, aí um resumão da incompatibilidade menor. A titulação, se na incompatibilidade maior já é meio controverso qual que é o título que você deve seguir, na menor, então, piorou. Isso aqui está descrito em pouquíssimos lugares. Tem lugar que fala que também não precisa titular, que isso não tem muita evidência. E realmente não tem muita evidência, mas com títulos muito altos, meio que observacional, a gente vê que tem mais hemólise. Depois que a gente viu esses casos que eu falei no Einstein, o Einstein começou a titular depois disso, que eles viram que teve mesmo. Então, o que geralmente é feito é que maior que 1 para 256 faz depressão de plasma, menor que isso você não manipularia. Inclusive, em medula óssea, você poderia infundir sem modificar. Você poderia, não quer dizer que você deve fazer, aí você vai ter que avaliar caso a caso. Então, só um casinho clínico aí para finalizar. Então, é um paciente de sexo masculino, 46 anos, ele tinha LLA, ele fez um transplante não aparentado, com site BI, era RIC, né? Tinha uma compatibilidade BO menor, o doador era O, e ele era A positivo, a fonte foi sangue periférico. Ele recebeu, então, só a transfusão de série vermelha O durante o transplante. No D+9, ele começou a desenvolver confusão mental, febre, dor nas costas, hemoglobinúria e queda de hemoglobina. Esse caso no New England não é meu, tá? Então, aqui você vê no começo do gráfico, deixa eu tentar agora. Aqui. Então, aqui o nível de hemoglobina dele estava bem alto, né? A bilirrubina estava baixa. Aqui que foi a infusão. A bilirrubina deu até uma aumentadinha, esse aqui é o LDH. De LDH no começo. Depois a hemoglobina foi caindo. Aqui ela deu uma queda, já começou a aparecer hemoglobina na urina. Aqui ele recebeu 2 concentrados de massa. De repente, lá para o D+9, que foi quando ele começou a apresentar os sintomas, você vê que a hemoglobina dele despencou. A urina ficou com bastante hemoglobina, é positivo o TAD, o ELOAT identificou o anti-A, e o LDH estourou, a bilirrubina também, né? Depois disso foi seguido com transfusão, recebeu bastante coisa, ele foi recuperando lentamente com os exames em queda aí. Então, é só para ilustrar, então, a síndrome do linfócito passageiro. É uma hemólise tardia, tá? Então, os linfócitos do enxerto, então, lembrando que o meu paciente é A, o meu doador era O, então, os linfócitos anti-As do doador do enxerto voltam a produzir isoglutininas no paciente e isso começa a causar uma hemólise tardia, e depois o D+5. Geralmente cursa com TAD positivo e a hora que você faz o ELOT, você identifica a isoglutinina do doador. É mais frequente em RIC e em transplante de órgão sólido. Esse mais frequente em RIC também é proposto, não lembro de ter visto um estudo provando isso para mim, por isso que eu deixei o asterisco.
Então, o ideal é monitorar hemólise entre D+5 e D+15, que é o período principal que aparece assim. Então, só algumas coisas para a gente relembrar. Esse é o último. Então, mobilização. O que eu tenho que lembrar? Então, eu preciso de uma coleta adequada de CD34, eu preciso que seja previsível, eu preciso que tenha baixa toxicidade, eu preciso que seja custo efetiva e o menor número de aféres possível, porque isso também entra em custo efetiva e organização do serviço. Eu preciso, uma coisa que eu posso fazer para tentar juntar tudo isso é avaliar os mobilizadores com antecedência e já deixar programado. Vou fazer granuloquine, o que eu vou fazer? Vinerobina, RAC, o que eu consigo fazer para cada paciente. Processamento. Então, a criopreservação a gente sempre considerar o tempo e a viabilidade, quando que eu vou precisar, e sempre considerar a toxicidade do MSO, principalmente pacientes renal crônico, criança ou com baixo peso. No geral, evitar a manipulação. Se eu puder evitar, é um risco a menos para eu contaminar aquele produto, para eu estourar o produto numa centrífuga. Então, se der para eu evitar manipular, é melhor. Mas, em alguns casos, não tem como. Então, deseritrocização, desplasmatização, nos casos que a gente julgar muito necessário. Tem compatibilidade de ABO, maior o anticorpo está no paciente, está relacionado principalmente com hemólise aguda e aplasia pura de série vermelha. E o menor que eu tenho que lembrar que o anticorpo está no enxerto ou no doador e ficar muito atento à transfusão e à hemólise tardia que é a síndrome do linfócito passageiro. E é isso aí, uma foto aí da minha cidade, 2 ângulos diferentes, só para a gente finalizar. Dúvidas? Consegui abrir aqui. Todos dormiram? Ô, Rai, Oi? Hey. estudo com mais volemia tem? Que nem o Benedito fazia assim? Tem algum publicado já ou não? Tem um monte de large volume. Tem um monte. Aqui eu não peguei nenhum para trazer aqui, né? Mas a princípio coleta melhor mesmo, large volume. Mas o que eles advogam é que depois de uma certa volemia, a sua eficiência vai cair. Nas primeiras volemias, sua eficiência é melhor, teria mais CD34 circulante. Mas estudo tem bastante. Geralmente eles fazem como estratégia de remobilização, né? Mas daí o Benedito fala que na verdade não cai a eficiência, né? Porque você mobiliza intracelular, né? Ele fala daquele recrutamento intracoleta, só que não tem muito como a gente provar, né? Talvez se a gente fizesse um CD34 no meio da coleta. Sim. Não, legal. Muito boa, parabéns aí. Mas eu gosto dessa estratégia de large volume, porque você coleta melhor mesmo, você expõe o paciente, porque se você fizer 3 volemias, porque tem muito estudo que faz 3 volemias num dia, 3 volemias no outro. Por que você não junta faz tudo de uma vez só? Será que o paciente não dá na mesma? Não é melhor acabar de uma vez? Sim. Sem contar que o primeiro dia de coleta sempre é mais eficiente do que o segundo. Com certeza. Boa, valeu. O pessoal está elogiando aí, Raíssa. E o Vinícius, a aula está ficando disponível para todo mundo depois? Aí como é que está? Então, tô fazendo esse teste aí, acho que vai dar para deixar disponível depois. Porque mas de toda forma as aulas os slides em si a gente está disponibilizando no... Eu posso pôr no Drive se vocês quiserem. Deixa eu colocar na aula lá. Colocou, né? Das outras a gente não deixou, né, no sistema. Não, acho que a gente pode juntar e deixar dentro do Drive mesmo. Algumas aulas estão, mas não em todas. Acho que a gente combina e deixa todas lá. Se alguém quiser perguntar ainda aí alguma coisa. Falei muito, né? Tô até com sede. Só elogios aí do Michel e do Caio. E aí, doutor, o que você achou sobre o GVHD em complexidade ABO menor? Então, o que você acha? Eu acho que é complicado. Deixa eu achar o slide aqui para eu
Tende toda hora. Acho que o maior problema que a gente está sofrendo é com essas aplasias por de série vermelha tardias. Agora, tomar a decisão de escolher em função disso, né, um doador que seja. Até porque, em geral, a gente só usa quando não tem opção também, né? Não é um negócio que você Então. É aquela coisa, se a gente tivesse 3 doadores iguais, era fácil. A pudesse. aplasia pura que, assim, é bem chato. Eu procurei bastante fonte, bastante lugar, mas o tratamento é uma porcaria. Não, é tudo relato de caso. O que eles estão fazendo é pulso de dexametasona, porque tem aquela paciente nossa que tá, né? Então, a gente até... É muito ruim, né, a evidência disso. Que a gente discute em aplasia pura é que quando a gente fica com medo também de ser muito imunossupressor, e que foi o que aconteceu no passado com o paciente do Sírio, e aí o cara recai. Porque se fica tentando tratar a aplasia pura de série vermelha e aí fazer uma imunossupressão acaba levando o paciente a recair na aplasia de base dele também. Então, a gente teve alguns casos em Ribeirão que a gente fez plasmaférese. Até que tudo bem, vai diminuir o título, eu acho que vai ter até uma resposta, mas a lógica é que isso vai voltar a subir, né? Então, é enxugar gelo, assim, eu acho. É ter paciência. Às vezes é menos tóxico o cara ficar transfundindo e lidando com a sobrecarga de ferro e tal depois do que ficar imunossuprimindo, talvez, né? Sim. Também tenho essa impressão. Isso aí. Enfim, vamos jantar? Então tá bom. Acho que sim, ninguém tem que perguntar nada. Você vai pagar? Você vai Eu pagar não, jantar. hoje quem paga é meu marido. Tá bom. Que a gente tá fazendo 1 ano de casamento, Então de tá casado. Oh, é verdade, parabéns. Parabéns. É hoje? É hoje. É hoje, Ana? Ah, parabéns. Uhum. É engraçado. Lembra? Foi meio do feriado de julho. No feriado de 9 de julho, mas eu achei que fosse mais perto, porque é aniversário. O feriado era terça, sei lá. Ah, entendi. Era no começo do feriado. É, Legal. Parabéns. muito obrigada. Então, gente, Tchau, muito tchau. obrigada. Se vocês quiserem, podem me perguntar no Obrigado. pessoal. Não me importa.